Conquistar os céus foi um dos principais objetivos do homem. O sonho de voar esteve presente na humanidade desde os contos gregos. Na antiguidade, o céu era considerado um lugar especial e sagrado, pois era a morada dos deuses. Na mitologia grega, Ícaro, filho de Dédalo, grande inventor e amigo do rei Minos, é personagem de um dos contos de impacto cultural que fez com que o homem se aprimorasse nos estudos em relação ao desejo de voar. O ombro direito do rei Minos, na época, foi acusado de ser um dos responsáveis pela criação de Minotauro. Minos mandou prender Dédalo e seu filho. Eles, na prisão, arquitetaram um plano de fuga, querendo voar e sair do labirinto onde estavam. Dédalo criou asas de cera e disse a seu filho Ícaro que se eles fizessem como os pássaros, teriam a mesma liberdade que os animais. Como as asas construídas eram de cera, Dédalo sabia que ao chegar próximo do sol, o material iria derreter. Após avisar seu filho e os dois levantarem voo, o jovem se empolgou e quis voar cada vez mais alto. O que seu pai havia informado aconteceu. As asas derreteram, fazendo com que Ícaro caísse e perdesse sua vida, tentando conquistar a liberdade de estar junto à morada dos deuses. Foi a partir dessa história que o sonho de Ícaro ganhou novos capítulos. O desejo de voar só ia aumentando e a cada ano uma nova invenção era feita para conquistar os céus. Antes algo que apenas insetos e aves conseguiam fazer, o homem mudou no século XVIII. O balão de ar quente foi o primeiro objeto a sair do chão e voar. No século XIX, foi a vez dos dirigíveis ganharem os céus, e em 1906, um brasileiro conquistou notoriedade. Embora ainda haja discussões sobre quem é o patrono dos aviões, o mineiro Alberto Santos Dumont apresentou a viabilidade de voar com algo mais pesado que o ar. Foi no dia 23 de outubro de 1906 que o 14 bis fez história. História que ganhou uma legião de fãs. Sempre montei aviões de plástico modelos, já desde a infância. E 114 anos depois, voar continua sendo o sonho de muitos. Diversos modelos de aeronaves foram criadas. Muitas se transformaram num sucesso de vendas, outras nem tanto. Mas a sensação de entrar em um avião continua a mesma. Significa liberdade. Eu acho que liberdade define bem. Ai, uma sensação de liberdade. É uma experiência de liberdade. A psicologia, na sua história, ela é antecedida pela mitologia e até nos próprios mitos que eram usados para explicar as faculdades humanas, as nossas dificuldades, o nosso cotidiano, enfim, até nos próprios mitos você vê muito céu, certo? Na cosmogênese, por exemplo, você vê a origem do mundo sempre se dando através do céu nas diversas populações do mundo inteiro. Você vê outras culturas também aceitando que uma determinada mitologia coloque o céu aonde? O céu que eu digo, o céu como um lugar divino, onde? Em cima, né? Estrelas sempre estão acima de nós. Então, evidentemente, todo esse imaginário cultural permeia o ser humano desde sempre. E quando ao homem é dada essa faculdade de voar, ou seja, de se deslocar de um local para o outro, estar nesse céu que faz parte do nosso imaginário, evidentemente isso também dá a nossa sensação falsa, eu diria, né, de liberdade. Desde um planador até um Antonov 225, o avião é uma das máquinas mais fascinantes da história. De acordo com o site Data Analytics, especialista em aviação, cerca de 200 mil aeronaves decolam e pousam todos os dias nos 49.024 aeroportos espalhados pelo mundo. Há aqueles que amam a aviação e trabalham com isso, mas há também os que não trabalham na área, mas se dedicam para criar conteúdos sobre o assunto. Um spotter é uma pessoa que compartilha o amor pela aviação, né? Que espalha boa notícia, que age em grupo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à grande reportagem desta semana. Hoje iremos falar sobre o amor pela aviação.
Desde o 14 bis até os atuais Airbus A350 e Boeing 787, em mais de 100 anos, os aviões conquistaram muitas pessoas pelo seu tamanho e pela sua beleza. Hoje você vai ver e conhecer pessoas que compartilham esse amor pelos grandes pássaros motorizados. Ajeite o sofá, aperte os cintos e embarque comigo em um mundo de muito amor e emoção. Quando ele passa por nós, chama a atenção de todos. Grande, potente e veloz. Uma máquina que pode sair de Curitiba e chegar a Miami em algumas horas. Para muitos, o amor pela aviação começa cedo. Alguns decidem fazer da sua paixão sua profissão. No mundo, os aeroclubes, associações civis que têm como objetivo o ensino e a prática da aviação civil, são as responsáveis pela formação e preparação técnica de um aviador. Há também instituições de ensino privado que ofertam a faculdade de pilotagem. Em Curitiba, o Aeroclube Paranaense, fundado em 1918, é o terceiro mais antigo no mundo, atrás apenas dos aeroclubes de Paris e do Rio de Janeiro. Inicialmente, a escola ficava no bairro Portão, mas em 1927 um incêndio destruiu toda a estrutura do local. 5 anos depois, a instituição se mudou para o bairro Bacaxeri. Um amor que se transforma em profissão. Desde 1932, o Aeroclube do Paraná é responsável por formar milhares de pilotos e comissários de bordo. Hoje, mais de 20 aeronaves servem como instrumentos de ensino para os alunos do curso de pilotagem e comissário de bordo. Diogo, instrutor do Aeroclube Paranaense, descobriu seu amor logo na infância, quando aos 10 anos teve seu primeiro contato com o simulador de voo. Após concluir o ensino médio, o jovem deu início à sua carreira. Assim que eu me formei no ensino médio, concluí o ensino médio, eu vim aqui ao Aeroclube do Paraná, pela referência e pela história que tem dentro da aviação paranaense, e por indicação também desse meu parente e de outras pessoas que eu conversei acerca do assunto, E daí comecei a fazer o curso de piloto privado, que é o primeiro curso que nós temos que fazer quando a gente tem o desejo de se tornar piloto de avião, Então comecei ali antes de 18 anos ainda, antes de fazer 18 anos comecei essa parte teórica, de estudos, e dali eu continuei até fazer a parte prática e depois o curso de piloto comercial e chegar hoje na carreira de instrutor de voo, que é onde eu estou atualmente. Desde 1950, a Agência Nacional de Aviação Civil liberou 181.251 licenças para pilotos. O recorde de permissões para voar aconteceu em 2012. Naquele ano, 7.596 autorizações foram concedidas. Hoje, 85% dos pilotos brasileiros são homens. Apesar disso, o número de mulheres que pilotam os pássaros de ferro vem crescendo. De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, desde os anos 2000, 14.899 mulheres tiveram aprovação para voar. Giovana de Lima é estudante de pilotagem em uma universidade de Curitiba. Para a jovem, é incrível ver o número de mulheres crescer na aviação. Ultimamente o número vem crescendo bastante, não muito comparado aos dos homens, mas eu sinto que é uma área que cada vez vem crescendo bastante. E é encantador ser uma mulher nessa área, uma área predominantemente dominada por homens. Você se sente incrível. O comandante Nelson Leandro, também formado pelo Aeroclube Paranaense, hoje pilota grandes aeronaves da Embraer. Para ele, todos os pilotos precisam estar preparados para as tecnologias do futuro. A aviação em si é ponta de lança. Todas as coisas mais modernas do mundo, elas vão estar ligadas à aviação de alguma maneira. Assim como Nelson, o sonho de muitos é chegar a ser comandante de uma grande companhia aérea. Mas ele mesmo lembra que a aviação tem outros universos magníficos. Existem outras coisas, você voar aviação executiva também é uma coisa muito bacana também. Hoje, a aviação agrícola muito desenvolvida no Brasil, máquinas maravilhosas.
Você tem helicópteros também fantásticos, são máquinas, outro universo também dentro da aviação. Você tem uma série de outras coisas que são base para outras tecnologias vindouras que estão aí. Além de pilotos, os apaixonados por aviões podem seguir outras carreiras, como controlador de tráfego aéreo, mecânico de aeronaves, engenheiro aeronáutico ou até mesmo trabalhar com atendimento de solo em um aeroporto. Mas existe outra profissão que é bem requisitada no setor: o comissário de bordo. Uma tarefa que parece simples, mas que na verdade exige meses de preparação. Desde o curso na escola de aviação até o processo seletivo em uma companhia aérea. Ser aeromoça ou aeromoço é muito mais que servir comida durante uma viagem. A história dos comissários começou no dia 15 de maio de 1930, no voo entre Oakland, Califórnia e Chicago, em Illinois. Com a duração de 20 horas e 13 escalas, a viagem marcou o início de uma nova profissão. Para Patrício de Lourenço, chefe de cabine e instrutor de uma das maiores companhias aéreas do Brasil, ser comissário é ser um pouco psicólogo e um ombro amigo. Ser comissário é ser psicólogo, ser um amigo, ser um ombro amigo. E ser comissário é ser uma pessoa livre. É uma profissão que ainda tem um glamour muito grande. Muitas vezes eu tomo um café em Buenos Aires e vou jantar em Punta Cana, almoço em Recife e no dia seguinte estou em Miami. Apesar de todo o glamour de voar, uma pesquisa divulgada em 2019 pela Infraero mostra que 33% dos brasileiros têm medo de colocar o pezinho no avião. De acordo com um estudo feito em 2014 pela revista Exame, as chances de sofrer um acidente aéreo é muito menor do que você se acidentar de carro. Acompanhe os números. A probabilidade de um acidente fatal em um voo é de 1 em 1.200.000. Já a possibilidade de se acidentar numa rodovia é 1 em 5.000. Mas afinal, o que fazer quando o passageiro está com medo? A gente tem todo um treinamento para isso, até no embarque, quando os comissários ficam desejando, dando as boas-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. É um treinamento que a gente tem para visualizar esse cliente, para verificar se ele está nervoso, se é um passageiro de primeira viagem. A gente observa até pela forma dele se dirigir para a gente. Então a gente já vai acolher esse cliente. É muito comum esse passageiro ter medo. Eu fiz um trabalho uma vez na minha pós que mais de 40% da população ainda tem medo de andar de avião. O avião é muito seguro, independente que seja um Boeing, independente que seja um TR, um Airbus, um Embraer. Mas hoje os órgãos competentes como a ANAC, ela trabalha dentro de um checklist de segurança, e todas as empresas elas conseguem sempre manter na parte do nivelamento da cobrança que são feitas em relação à segurança. Toda aviação, tudo que envolve, seja uma aviação menor ou maior, é preconizado sempre pela segurança, né? Então a gente tem essa parte de manutenção que é muito intensa e bem acompanhada. A parte de preparação do voo demanda toda uma inspeção externa, a parte de checklist também, que a gente faz sempre, todo voo tem uma sequência, né? E isso vale para aviões desse tamanho ou para aviões maiores, né? Cada fabricante estipula o que a gente tem que verificar e realizar num avião. Além dos profissionais da área, com o surgimento da internet, especialistas e entusiastas da aviação vêm compartilhando conteúdos que, além de promover a cultura aeronáutica, auxiliam na perda do medo de voar. Mas como é que isso aconteceu? Para a gente entender, é preciso antes saber quais os recursos de navegação que se usava naquela época. Eles apresentaram então 3 desenhos de aeronaves, 2 muito parecidas com aquilo que a gente já vê voando hoje, uma com motores turbohélice e a outra com motores turbofan. Tem um monte de avião grande e importante se aposentando e eles nunca mais vão voltar. A psicóloga Maria Rafar explica o quanto esses conteúdos na internet podem ajudar as pessoas a perder o medo de voar.
Nós temos um processo na psicologia cognitiva chamado dessensibilização sistemática. Eu vou dar um exemplo que isso é um clássico, né? Pessoas que têm medo de voar podem sim assistir vídeos, ver simuladores, estar dentro dos simuladores, podem eventualmente depois, numa outra etapa, ir aos aeroportos. Havia uma companhia aérea que aqui em Curitiba permitia que algumas pessoas visitassem a nave enquanto ela estivesse somente em solo, para que perdessem justamente essa fortíssima sensibilidade. Então é evidente que qualquer contribuição para dessensibilização sistemática pode acontecer, pode ser boa sim. E por falar em amor pela aviação, no próximo bloco nós iremos conhecer o grupo CWB Spotter, um dos maiores grupos de spotting aqui de Curitiba. Voltamos já. Eles são responsáveis por belíssimas fotografias de aviões, um hobby que se transforma muitas vezes em profissão. A prática do spotting é antiga e hoje milhares de pessoas exercem a atividade ao redor do mundo. Em Curitiba, o grupo CWB Spotter é um dos responsáveis por divulgar e perpetuar a história do Aeroporto Internacional da capital paranaense. Com a maior acessibilidade ao mercado aeroviário e também a tecnologia digital, o número de admiradores e curiosos pela aviação cresceu consideravelmente, pois os aviões causam fascínio devido ao seu tamanho e desempenho. Com isso, surgiu o hobby de fotografar aeronaves. A palavra spotter, em tradução literal, tem o significado de observador ou olheiro. Na aviação, o termo ganhou uma variação, plane spotter, ou observador de aviões. Os spotters podem tanto observar a movimentação das aeronaves quanto registrar por fotografias ou vídeos as operações que envolvem a aviação. A prática de um spotter não se limita apenas a fotografar, pois no spotting há aqueles que preferem registrar os números de matrícula dos aviões, ouvir o forte som dos motores ou anotar horários de partida e chegada. Tudo é válido, pois a atividade consiste em conhecer todo tipo de informação acerca das máquinas voadoras, como por exemplo, a história de uma companhia aérea, a fabricante do modelo que está sendo visto ou as características técnicas. O nome CWB faz alusão à sigla definida pela IATA, International Air Transport Association, para identificar o aeroporto da capital paranaense. Semanalmente, dezenas de spotters se reúnem ao redor do terminal aeroviário para realizar a prática do spotting. A história de um dos maiores grupos de spotters de Curitiba começou através de um post na rede social Facebook em 2015. A publicação alcançou alguns spotters entusiastas do aeroporto da capital paranaense, e foi a partir de então que surgiu o grupo, inicialmente utilizando apenas a plataforma digital WhatsApp para divulgação e compartilhamento de conteúdos. O grupo é formado hoje por mais de 30 membros e não é restrito a curitibanos. Possui integrantes de outras diversas cidades brasileiras. Todos contribuem com fotos e informações sobre a aviação nacional. Jefferson Luan, membro fundador do grupo, afirma que não há muitas restrições para quem quer começar a praticar o spotting. Para participar é muito fácil, é você ter amor pela aviação, sentir o prazer de ver uma decolagem e um pouso bem sucedido sem querer nada em troca, como muita gente acha que a gente ganha dinheiro com isso, só que a gente não ganha nada. O que a gente ganha mesmo é satisfação em ver um pouso e uma decolagem bem sucedida. Tá querendo participar? Manda um direct pra gente lá no Instagram ou no Facebook e a gente adiciona você no grupo. Apesar de alguns contratempos, a prática do spotting vale a pena. Perrengue já foi assaltado aqui na Avenida Rui Barbosa. O policiamento é muito ruim, a iluminação lá também é péssima, né? E frio, chuva, né? Que assim, às vezes vem. A primeira vez que eu vi o 7478 foi de madrugada. Tava uma garoa muito forte, tava -2. E a gente já passou frio. Nossa, é terrível. Em Guarulhos agora, inclusive, eu tomei chuva lá em Guarulhos do Morrinho. E vale a pena? Qual é a sensação?
Olha, tudo que é feito pela aviação vale a pena, porque assim, tirando a parte do esporte, tem pessoas por trás disso que são os pilotos que deram a vida para estar nisso, né? Porque assim, abriu mão de festas, baladas e amigos para estarem focados na aviação para que possa transportar a gente em segurança. A ideia de um hobby é relaxar e distrair a pessoa, mas funciona também como um método motivacional. A função de um hobby, a função de algo que nos abasteça é justamente essa, nos abastecer com coisas que nos dão a sensação de fazer algo por nós mesmos. Nós temos a nossa vida muito atribulada, dividida entre o quê? Trabalho, outras obrigações que são criadas através dos vínculos familiares, e um hobby representaria um momento em que você dedica a si próprio algo. A idade e as profissões dos spotters variam, de jovens a idosos. O grupo abrange todas as classes sociais, etnias e graus de formação. A cada dia que passa, o número de membros do CWB Spotter aumenta. É gratificante, sabe? Porque a participação sempre foi aumentando, né? Pessoas vieram ao grupo, teve pessoas que saíram, mas é sempre um aprendizado, né? Hoje a gente tem até futuros pilotos aí no nosso grupo, então é muito gratificante. Para os amantes da aviação, praticar o spotting não tem dia e nem hora. Tudo vale a pena para ver uma aeronave de perto, mas às vezes não é tão fácil conciliar os horários. É um pouco difícil, né? Porque daí a gente tem filho, tem que trabalha, né? Mas a gente consegue, tem que estar arrumando tempo para estar vindo aqui, para encontrar os amigos, para fazer o que a gente gosta, né? Então, a minha esposa também gosta disso aí, então em casa não tem esse problema, é muito gostoso estar aqui fazendo o que a gente ama, né? Mas cada spotter tem o seu jeitinho de conseguir arrumar um tempo para fotografar. Minha agenda conciliou muito com os horários dos cargueiros, né? Tipo assim, se o cargueiro 9 horas da manhã, eu não marco cliente às 9, marco cliente a partir das 10h30. E se o cargueiro vem à tarde, eu fecho aquele horário para fazer meu horário de almoço e venho para o aeroporto fotografar. E se a tão sonhada terceira pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena realmente virar realidade e o movimento de aeronaves crescer, o cabeleireiro Jefferson já tem a solução. Daí a gente procura um salão para trabalhar no aeroporto. O Brasil é o segundo país com mais aeroportos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em nosso país, existem 99 terminais aeroviários, sendo 18 internacionais e 81 regionais. A Infraero administra grande parte dos aeroportos brasileiros e, desde 2012, alguns estão sendo concedidos a empresas privadas. Em alguns aeródromos, seja eles administrados pela estatal ou por empresas privadas, há um evento batizado de Spotter Day, no qual os spotters têm a chance de ficar mais próximos da pista do aeroporto. Dê uma olhada no encontro realizado no início deste ano, antes do surto de Covid-19. As imagens são do spotter Manuel Silvestre de Souza. E após essas belas imagens, nós vamos para mais um intervalo. Na volta, o nosso próximo destino são os amantes da aviação, que assim como eu, consomem os conteúdos criados pelos spotters. Já voltamos. De crianças a idosos, o amor pelos aviões não tem idade, gênero e nem profissão. Agora nós iremos conhecer pessoas que, mesmo não trabalhando com aviação, levam esse amor para a vida. Vamos ver também como está o setor aeronáutico durante a pandemia do coronavírus. Um amor que começa muitas vezes na infância, seja por um incentivo familiar ou um gosto desenvolvido por conta própria. Seguir o caminho da aviação como profissão nem sempre é a opção, pois muitos têm outras paixões. Meu amor pela aviação começou desde criança, naquela boa e velha prática de você olhar para o céu
e pai e mãe falando, olha o avião. Então desde aí eu tenho recordações de ver um ou outro avião que fazia mais barulho, um ou outro avião que fazia menos barulho, que chamava a minha atenção. E desde então eu sou um apaixonado, assim, de final de semana ir ao aeroporto, chamar meu pai, chamar minha mãe, me levem para o aeroporto, porque eu queria ver um avião decolar, eu queria ver um avião pousar, eu queria ver o avião taxiar, e isso chamava muito minha atenção. Assim como Eduardo, o jovem Raul Menta também descobriu o seu amor pela aviação logo na infância, porém com o incentivo de uma amiga que levava aviões de brinquedo para brincar durante os intervalos. Quando Raul realizou seu sonho de fazer a primeira viagem de avião, para ele a sensação foi única e incrível. Foi em 2018, numa viagem que eu fiz para Fortaleza, e foi incrível, assim, quando eu entrei no avião, que você vê aquele brilho do avião, as aeromoças te recebendo, é magnífico, assim, o olho chega a brilhar, você fica em êxtase com a grandeza, lindeza do avião. E esse amor não se restringe somente à aviação civil ou executiva. Há também aqueles que se encantam pela aviação militar, como o estudante de física Mário Protasiewicz, que é apaixonado pela velocidade, dinâmica e manobras que os pequenos jatos podem realizar. Mas afinal, qual a diferença entre o ramo militar e civil? A aviação militar, ela é uma seção dentro, pode ser inclusa, da aviação civil. A aviação civil estabelece todas as regras de voo, cartas, e a aviação militar ela também obedece esses parâmetros. Mas ela nem sempre segue essas regras, ela pode pedir para quebrá-las ou não aparecer em radares do próprio aeroporto para manter o sigilo da operação. Para os amantes da aviação militar, também existe um evento anual. Nas bases da Força Aérea Brasileira, o chamado Portões Abertos reúne centenas de entusiastas. Mário participou de uma edição em Pirassununga, interior de São Paulo. Para ele, a experiência foi sensacional. É sensacional. Quando eu fui, a primeira coisa que teve foi a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. E daí você vê todos os aviões parados, os aviões de treinamento da Força Aérea. Daí teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Quando a Esquadrilha da Fumaça pousou, chegou dois aviões de caça, o F-5E da Força Aérea, EM, e o A-4 Skyhawk da Marinha. E os dois pousaram e ficaram lá parados para você poder tirar foto. Voltando à aviação civil, durante a pandemia do coronavírus, o setor da aviação foi severamente prejudicado. Eu viajei até Maringá para conversar com o agente aeroportuário Gabriel Luna, apaixonado por aviões, e também para ver como a aviação estava naquele período. A minha viagem começou no início de outubro, 10 meses após o primeiro caso notificado de coronavírus. Durante as gravações, nenhuma companhia aérea estava fazendo o trecho Curitiba-Maringá com voos diretos, então precisei fazer uma escala em Guarulhos. Chegando ao aeroporto e após despachar a bagagem, segui para a área de embarque. Todas as medidas de segurança foram seguidas. No Brasil, o movimento aéreo caiu 76% durante a pandemia. Segundo dados da ANAC, neste ano, o número de passageiros transportados foi de 30,5 milhões, cifra 67% menor do que o comparado com o ano passado. No primeiro trimestre do ano, 27 milhões de pessoas viajaram de avião. No segundo trimestre, quando os primeiros casos de Covid-19 surgiram no Brasil, o número caiu para quase 2 milhões. A cifra voltou a crescer no terceiro trimestre, quando o total de transportados subiu para 7 milhões. E a pandemia do coronavírus afetou severamente o setor da aviação. O maior aeroporto do país, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, registrou uma queda de 80% no número de passageiros transportados. Após passar por Guarulhos e ver um movimento atípico no horário de pico no terminal aeroviário, segui minha viagem para Maringá. O aeroporto regional Silvio Neme Júnior também sofreu com a queda de passageiros. A aviação, de fato, foi um dos setores mais afetados. Aqui, para mim, eu fiquei alguns meses sem trabalhar, com contrato suspenso. Tivemos redução de salário, tivemos redução
de colaboradores. Foi sim, um momento bem complicado, porque tivemos cancelamento de voos. Aqui nós tínhamos 6 voos por dia. Teve meses que nós operamos uma vez na semana. Depois aumentou um pouco para 3 vezes por semana. Então, cada mês a malha era revista conforme a demanda da cidade e eu se adaptando. Mas de uma cidade que atendia 6 voos para ter um voo na semana é uma queda drástica. Então, a gente foi muito afetado e graças a Deus está melhorando, porque agora nós temos... Cada mês está aumentando o número de voos e estão saindo praticamente lotados. Na televisão, o coronavírus ganhou destaque. Como consequência, a aviação também ganhou espaço, mas de maneira negativa. Nos telejornais, o que se viam eram notícias de companhias aéreas quebrando. Mas em um contexto geral, o setor aeronáutico sempre foi citado em momentos de tragédia, devido à proporção do fato que estava sendo narrado. É bem amplo, né, a questão aviação. Você entrou na questão da tragédia, eu acho que a questão da tragédia é noticiada. Isso é fato, até porque tem uma cobrança, com um acidente, né, de avião é muito mais difícil de acontecer do que um de carro que está no dia a dia. Então, quando isso acontece, realmente é uma notícia de grande repercussão, principalmente quando tem um número de vítimas, né, excedente. Também, quando acontece uma tragédia com um avião, obviamente que o número de vítimas fatais vai ser maior do que uma de carro. O público da aviação especificamente seriam as pessoas que gostam, que se interessam ou que trabalham nessa área. Então é difícil te dizer em que direcionamento. Por exemplo, aquele programa Aeroporto que existia, aquele era curioso, porque não era especificamente de aviação, mas mostrava os bastidores de todo, né? Uma tripulação entrando, dos viajantes, de como era. É curioso. É uma coisa que muita gente não conhece ainda, por incrível que pareça. Hoje o número de pessoas que já andaram de avião é muito maior do que se comparado a anos atrás. Mas sim, existe uma curiosidade em relação a isso, porque é muito mais fácil eu pegar um carro e ir do trabalho do que eu pegar um avião e viajar toda semana, né, para muita gente. Então eu acho que seria interessante se direcionado como curiosidade. Agora, se fosse para ser um programa voltado à aviação mais específico, né, mais direcionado mesmo, seria para um público direcionado também, obviamente. Apesar da televisão, aparelho que está em 97,3% dos lares, segundo o IBGE, ter uma ausência de conteúdo sobre curiosidades no mundo da aviação, a internet supre essa falta. Atualmente, há milhares de canais no YouTube e blogs que são ligados ao setor aeronáutico. Esses sites contribuem para o conhecimento desse mundo magnífico. Eu assisto vídeos no YouTube, eu compro livros, revistas. Um bom tempo da minha vida eu assinei uma revista famosa aí que falava de avião, da parte técnica, da parte operacional. E isso foi me trazendo alguns toques de conhecimento. Hoje eu acho engraçado que às vezes tem aqueles aplicativos que você acompanha o avião passando e tal, e eu gosto de fazer um exercício, assim, às vezes eu vejo um avião passando e falo, aquele avião é tal modelo, e vou e confirmo no aplicativo, e muitas vezes eu acerto. Agora, só olhando assim, eu já consigo identificar que avião é, de onde vem, para onde vai. Desde 1906, muitas aeronaves surgiram e ganharam uma legião de fãs. Mas o que esperar da aviação do futuro? E é com essa pergunta que nós encerramos a nossa grande reportagem de hoje. Você pode rever o nosso conteúdo através de nossas redes sociais, que aparece aqui embaixo. Nos vemos na próxima edição com mais histórias para contar. Até lá, tchau!